E aí, gente, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Seja bem-vindo ao quadro desse canal Assistindo Juntos. Nós vamos assistir alguns Reels, alguns vídeos aqui que eu selecionei para a gente assistir junto. Então, vamos assistir e, e você pode me acompanhar aqui nas redes sociais. Vamos ver esse primeiro vídeo aqui, ó. Isso aqui nunca vai dar certo. Você é uma daquelas pessoas que diz isso? Isso aqui nunca vai dar certo, não vai dar certo. Vamos ver E aqui. nunca vai dar certo. Toma cuidado, não fala essas coisas. Toma cuidado como você desabafa as coisas que não estão dando certo na tua vida. Toma cuidado o que você declara sobre a tua vida. Palavras têm poder. Não é isso que o Provérbios diz? Na ponta da língua tem o poder da morte e da vida. Eu estou vivendo coisas que eu falava lá atrás. Coisas boas e coisas ruins. E estou aprendendo, então não vou falar as coisas ruins. Vou começar a falar as coisas boas. Eu declaro sobre meus filhos certas coisas. Você vai ser um servo de Deus. Eu declaro em nome de Jesus, você vai ser uma mulher temente a Deus. Eu declaro, você vai ser um servo do Deus Altíssimo. Você declara as coisas. Você comprou um carro, você declara no carro. Ah, Thelma, que papo maluco é esse? Alguns vão falar assim, isso não é bíblico. Eu declaro, eu falo, em nome de Jesus, isso aqui vai ser um veículo usado para a glória de Deus. Isso aqui vai ser um veículo que vai usar para expandir o reino de Deus. Entrou na tua casa, você começa a falar assim, isso aqui é um santuário da presença de Deus. Eu declaro, quando eu entro num hotel, em nome de Jesus, todo pecado que ocorreu nesse quarto de hotel e deixou qualquer resquício de lixo espiritual, Pai, eu peço agora o sangue de Jesus, do topo desse teto até o chão, em todos Amém. os cantos, em toda a roupa de cama agora. Pai, Muito dá top. ordem aos seus anjos, virem coletar e expulsarem daqui para o lugar que o Senhor determinar todo esse lixo espiritual. E agora, Pai, enche esse quarto com a tua presença. E eu declaro que aqui vai ser uma embaixada da presença de Deus nessa cidade. Como é que acontece isso? Eu poderia pensar, poderia, mas tem um gatilho quando você declara. Você vai ver que Poderoso na isso. Bíblia as coisas acontecem através de declarações. Nada no reino acontece antes de ter tido uma declaração. Isso aqui nunca vai dar certo. Toma. Cara, o joia, hein? Que edificante. Muito bom, muito edificante, joia. Isso é muito. É bíblico, na verdade, né? O poder da vida e da morte está no poder da língua. Eu, vendo agora esse vídeo, assistindo pela primeira vez, eu me lembrei de um livro que eu estava lendo sobre criação de filhos. Tem tudo a ver com isso, sobre aquilo que declaramos. E naquele livro eu aprendi algo. Que nós, quando vamos declarar sobre os nossos filhos, vamos exortar eles, nós devemos ter cuidado naquilo que a gente fala. E aí a gente fala às vezes assim, ó, por exemplo, um exemplo, você vai mandar o seu filho lavar a louça. Ah, o filho não vai lavar a louça ou não vai fazer alguma obrigação da casa. Aí nós chegamos e falamos assim, você é preguiçosa, de novo você não lavou a louça, toda vez eu tenho que falar pra você é muito preguiçosa, não quer nada com nada, você tá declarando. Em um momento de ira, de decepção, você declara isso. E aí no livro me ensinou algo, e bíblico também, que a gente não deve combater ali e declarar sobre o caráter, mas sobre o efeito, sobre a falha. Então é chegar e a maneira certa de falar. É isso que você fez é um comportamento, uma atitude preguiçosa. Você não é preguiçoso. Você não é preguiçoso. Por que você está tendo esse comportamento? Dependendo da idade, né? É o tom. Filho, isso daí não é um comportamento de um filho de Deus. Isso não é um comportamento de um homem de Deus, de uma menina de Deus, de um menino de Deus. Não é. Você não está obedecendo. Então você vai combater ali o comportamento e não o caráter. Você é preguiçoso. Não, não é preguiçoso. É uma bênção. É um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma menina, um jovem de Deus, mas que está agindo com preguiça. É a palavra. Faz toda a diferença. Me lembrei disso vendo esse vídeo poderoso, né? Declarar. Declarar sobre as nossas finanças. Pessoas falam assim, caiu na conta ou faz-me rir. Você está declarando sobre o seu salário. Aquela miséria caiu na conta. Você está declarando. Você está declarando sobre isso. Não faça isso. Declare as coisas boas. Declare bênção. E é isso. Vamos assistir mais um aqui? O próximo. Antônio Cirilo. A música, ela não foi estabelecida como adoração no tabernáculo de Moisés. A adoração sempre foi o sacrifício. A primeira vez que aparece a palavra adoração na Bíblia é quando Abraão está levando Isaac para o sacrifício. E eu considero muito isso. Existem regras de interpretação da Bíblia, né, da hermenêutica. A primeira é que a Bíblia interpreta a si mesma. E a segunda é a regra da primeira menção. Quando um assunto é mencionado na Bíblia pela primeira vez, isso vai determinar o que é aquele assunto em toda a Bíblia. E a primeira vez que aparece a palavra adoração na Bíblia, ali em Gênesis, Abraão está levando Isaac para o monte e ele fala para os moços,
ficai aqui com os jumentos, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, aí aparece a primeira vez, voltaremos. Mas o que Abraão estava indo fazer no monte? Ele não estava indo cantar uma música, ele não estava indo tocar um instrumento, ele estava indo oferecer um sacrifício. A adoração é sacrifício. O rei Davi, ele começa então a introduzir a música como adoração, então ele começa a construir os instrumentos. Lembra quando havia guerra, dizendo, pega os instrumentos feitos por Davi. Davi começou a construir os instrumentos e introduzir a música. Porque a música é uma expressão de adoração, ela não é adoração. Eu posso me expressar, eu posso expressar a minha adoração através da música. Mas, por exemplo, você que é obreiro na igreja, o fato de você sair, pegar a sua melhor roupa, passa no posto, dá aquela oferta lá pro dono do posto, né? Abastece seu carro, vai para a igreja, chega mais cedo, cumpre a sua tarefa. Isso aí é adoração mais do que uma canção, cara. Porque adoração é sacrifício. A música, ela é estabelecida como parte da adoração no templo de Salomão. Quando Davi já começa a instituir, Salomão institui o turno dos levitas, de acordo com o mandamento de Davi. Só que os levitas não eram somente cantores. Levitas eram faxineiros, os caras que cuidavam da arca, os caras que resolviam as paradas todas ali do culto. Não era só quem tocava. Então aqui, por exemplo, o pessoal que limpa o banheiro é levita. E o trabalho deles é adoração. Limpar um vaso para poder servir os irmãos é adoração. Tanto quanto tocar uma canção lá na plataforma. Então, aquele irmão que limpou o banheiro, ele é para Deus, ele ofereceu um sacrifício, aquele trabalho voluntário dele na igreja é adoração. A música... Cara, que top, né? Servindo ao Senhor, limpando, nós estamos sacrificando ao Senhor, então estamos adorando a Deus. Isso muda a perspectiva, né? Saber por que muda. Eu tenho falado isso nos meus conteúdos aqui. Nós estamos em uma série, inclusive tem uma série chamada aqui no canal de bate-papo, você pode ver aqui no canal. Eu estava gravando há uns dias atrás, falando sobre isso, agora eu não lembro o título, mas é os primeiros vídeos lá, que aquilo que você não sabe o porquê você faz, você em algum momento que você tiver uma dificuldade em fazer, você vai deixar de fazer. Então nós temos que saber o porquê fazemos essas coisas. Igual o apóstolo Paulo disse que nós devemos cultuar um culto racional a Deus, né? Romanos capítulo 12. Racional. Você sabe por que você está fazendo. Você sabe por que você está cantando, louvando. Você tem esse significado. Então, ser escalado para estar na limpeza do prédio, sabendo que isso é uma adoração a Deus, isso muda toda a perspectiva de por que você vai limpar o prédio, não é? E tem um versículo conhecido, né? O povo perece por falta de conhecimento. Você não está só limpando um prédio. Você está adorando e sacrificando ao Senhor. Poderoso demais. Vamos ver o próximo aqui. Esses dias atrás eu tô pregando na escola, quando eu tô pregando na escola, de repente minha assessora passa assim nas minhas costas e diz assim, a polícia tá chegando aí. A escola que eu tava falando era uma das piores escolas da minha cidade. Só naquele dia tinha 7 pessoas com tornozeleira. Eu tô falando aqui assim, a polícia apontou lá no final do corredor. A hora que a polícia apontou lá no final do corredor, eu falei assim, não vou perder a oportunidade desse apelo. Se for pra ser preso, eu vou, mas fazendo apelo. Aí o que acontece? A polícia chegou lá e eu comecei a falar, se vocês precisam ter um encontro poderoso com Deus, vocês vão largar as drogas, vocês vão largar essa vida errada de vocês. E os policiais começaram a entrar no corredor e começaram a vir. Vocês não aprisionados pela bandidagem, pelo crime, vocês vão ser diferentes do que às vezes muitas famílias de vocês foram. Se vocês querem entregar a vida para Jesus, levanta o mais rápido possível do seu lugar e corre aqui na frente. Eles começaram a correr lá na frente para entregar a vida para Jesus, enquanto os policiais estavam vindo. Aí eu olhei para os policiais, baixei a cabeça, comecei a orar por todo mundo. Tinha uns 300 aquele dia me ouvindo, 278 estavam na frente entregando a vida para Jesus. Aí eu tô orando por todo mundo, tô orando por todos eles lá na frente. A hora que eu levanto a cabeça, tava todo mundo chorando. Cadê os policiais? O diretor falou, os dois estão lá na minha sala chorando. A hora que eu cheguei, eu me deparei com os 2 policiais. Eu olhei na cara dos 2 policiais. O senhor vieram fazer alguma coisa? Ele falou assim, nós recebemos um mandato dizendo que estava tendo manifestação religiosa na escola e que era pra gente vir intervir com o que estava acontecendo. Só que a hora que a gente chegou, a gente me fez uma pergunta, eu e meu amigo, como é que a gente para isso aqui que está acontecendo? A gente tentou parar e aí eu olhei pro meu amigo, ele estava chorando, aí eu falei, a gente não pode ficar chorando aqui onde está todo mundo. Naquele exato momento o Espírito Santo de Deus falou no meu coração, é impossível parar aquilo que eu decido fazer em algum lugar. É impossível parar aquilo que Deus decide fazer em algum lugar. É isso, é impossível, né? É impossível. Você analisando, cara, tá um mover, tem alguém ministrando cura, libertação ali, tem alguém que ligou pra polícia pra ir lá pra parar o negócio. Cara, é inacreditável o ser humano, né? Ao nível que chega, vai ligar lá pra acabar com o negócio. Nossa luta não é contra a carne e não é contra a sangue, né? Mais um, vamos lá. Eu amo essa frase porque mudou minha vida. Qual frase? O que é a graça? O que é a graça? A Favor graça merecido. não é o que restou.
Amém. A graça é o que faltava. Porque a graça é a força para você vencer aquilo que te vencia. Se você não consegue vencer o que te vence até hoje, é porque você não entendeu a graça. Isso está gerando desgraça na sua vida. Porque a graça é o poder do Senhor te aperfeiçoando aonde você caía. Então quando você olha para aquilo que você caiu e você fala assim, não caio mais, é porque a graça superabundou aquele lugar. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, cara. E eu amo essa frase porque mudou a minha vida. Cara, é isso, né? O que é graça? Favor imerecido. Quero ler os comentários aqui. Tem muita coisa aqui, né? Falando sobre graça. A certeza de cada palavra dita é tão evidente, que lindo. A Sheila Rocha diz, uau, a graça te capacita a vencer o pecado e não a permanecer nele. A graça te dá forças para vencer o que tem te vencido e te escravizado e te torna livre. Não pela nossa força, mas pela força e capacidade do Espírito Santo. Eu gosto de um texto, Romanos 6,14, que diz que a força do pecado está na lei e não na graça. Então tem pessoas que dizem a graça é liberdade para pecar. Então quem fala muito da graça vive muito no pecado. Não é o que o apóstolo Paulo nos ensina. A força do pecado, na verdade, está na lei e não na graça. A graça, na verdade, liberta. A graça é o que nos liberta da força do pecado. Nos liberta da escravidão do pecado. É o contrário. Poderoso esse Reels aqui. Vamos ver mais um sobre discipulado, do Juscelio. Toda vida que você for confrontar alguém, meça o tamanho do teu confronto que você vai fazer do lado de fora com o tamanho do seu amor do lado de dentro. Se a sua medida de confronto for maior do que a sua medida de amor aqui dentro, não confronte, porque a pessoa não vai se sentir confrontada, ela vai se sentir afrontada, porque ninguém se deixa ser confrontado por quem não lhe ama. Toda vida que você for confrontar... Cara, que necessário esse vídeo, né? Eu fui ministrado já com isso já há algum tempo, e é verdade. Eu me procuro assentar com alguém para disciplinar ou para exortar que eu amo. Que eu tenho certeza que eu estou falando ali, mas eu tenho um coração de pai, de irmão, e eu amo a pessoa. Porque senão a pessoa vai logo, levanta as defesas, né? Enquanto isso é necessário, enquanto nós como os líderes precisamos disso, né? Precisamos disso, isso é tão necessário. Agora o último vídeo, quero que você veja esse vídeo aqui, é impressionante, eu vou encerrar com ele. O último vídeo que nós vamos ver hoje. Eu queria que você já desse o like aí no conteúdo aqui, se você não deu o like ainda. Imagine por 20 segundos que você é, olha isso, surdo. Cadê o som? Cego. Era uma igreja que não vivia de emoções, estão comigo? Então, pelo que você é grato. Encerramos aqui com isso. Pelo que você é grato? Você é grato pelo quê? Agradeço por esse vídeo aqui, já deu o seu curtir, comenta aqui. Se você não me segue, começa a me seguir, tem conteúdos aqui todos os dias. E coloca aqui nos comentários pelo que você é grato. Exerça gratidão agora nos comentários, coloque aí porque você é grato. E até o próximo vídeo. Um abraço, fica na paz e tchau.